Sejam bem-vindos, meus amigos, minhas amigas, produtores rurais, a mais um episódio do Prosa da Alta, seu podcast de conteúdo, informação, produtor para produtor. Então, por aqui a gente passa sempre aquelas informações estratégicas que vão virar decisão. Então, a história do boi, a história da pecuária de Araçatuba passa por aqui, pela Prosa da Alta, agradecendo os nossos patrocinadores, Êxito Rural Confinamento, Agiômetro e o Wise Monkeys. Sem eles nada disso seria possível. Então estamos aqui na nossa primeira temporada, hoje recebendo um dos pecuaristas mais icônicos que nós temos aqui em Araçatuba, alguém que eu tenho o prazer de ter no meu ciclo de relacionamentos, de amizade, o Geraldo Perry Moraes. Geraldinho, esse grande parceiro. Geraldinho, obrigado por você ter aceito o convite para essa tarde aqui, para a gente conversar, bater papo, falar da história do boi, história da pecuária. Você é uma das grandes referências aqui da nossa região, por ter o histórico, a tradição do boi, a tradição da pecuária, mas alguém que sempre busca estar se reinventando, se atualizando. Então você sempre tá passando pelos eventos, né? É muito bom ver que você é um cara que não para, que é incansável. Então, obrigado aí pela tua presença. Fiquei feliz de você estar por aqui com a gente. E conta pra nós, Jardim, como é que é a tua história e a história do agro? Você já nasceu no campo, veio histórico de família. Como é que é essa tua relação ali com o campo e o agronegócio? Eu não sou de família de pecuária. Na verdade, a minha formação, sou engenheiro eletrônico, tá? Formei em 1970. Aí eu fiz uma pós-graduação no ITA, tá? Especialista em telecomunicações. Aí eu fui trabalhar numa empresa grande, da época ela ainda é conceituada, chama Promon Engenharia. Esse circuito de links de micro-ondas para o interior. Uhum. Inclusive eu participei de alguns estudos. Aí eu casei com uma filha de pecuarista, tá? E no final da década de 70, meu sogro me convidou se eu queria vir trabalhar aqui na pecuária. Eu até tinha dúvida, eu pedi 2 anos de afastamento da empresa. São Paulo, Uhum. São Paulo. Eu estudei em São Paulo e trabalhei lá até 1979. Aí eu falei, vou testar. E aí eu vim para cá, fiquei uns 2 anos aí andando com ele e tal. Tem uma fazenda aqui vizinha, que é a Fazenda Cruzeiro. Uhum. Tem uma outra fazenda lá perto de Pereira Barreto, e a Ilha Solteira, e uma fazenda na Paulista. Aí eu comecei nessas fazendas a trabalhar. Inclusive aí começou, na época, esse sistema de rotacionado, né? De medir capim e tal, e eu me preparei para isso. Fui em vários cursos lá em Piracicaba, na época, tá? E aprendi. E uma das fazendas que eu investi bastante foi essa aqui de Guararapes, Uhum. que era uma fazenda tradicional, com os pastos grandes, né? Uma faixa aí de 30, 40 alqueires, né? Não era nem hectares, né? Então eu dei uma remodelada nela, dividi em vários pastos. Aqui tinha problema de água, aqui é ruim de água, né? Tinha só 2 córregos, nós fizemos um encanamento na fazenda inteira e começamos esse sistema de rotacionado aqui. E também implantei lá na outra fazenda, lá na Ilha Solteira, o mesmo sistema. E eu comecei por aí, Legal. na pecuária, né? E eu gostava muito de fazer cursos em Piracicaba, sempre que tinha algum curso lá, ou de pastagem, ou de adubação. Naquela época ainda não tinha muito negócio de alimentação, né? Uhum. Proteinado, sistema de semi-confinamento. Mesmo confinamento era muito incipiente, principalmente nessa região aqui. E nisso aí desenvolvi. Depois, aí tinha outras fazendas, que aí ele passou para os filhos.
eu estava incluído, uma fazenda lá em Guatemi, eu toco hoje lá. Guatemi, para quem não sabe, é sul do Mato Grosso do Sul. E tem uma outra que é em Bonito, que também lá é 100% pecuária, entendeu? Lá eu faço recria e engorda, e na fazenda de Guatemi eu trago os animais já no semi-confinamento e confinamento. Então aí eu fui aprendendo devagar a trabalhar com pecuária. E depois também, aí já com a ajuda dos filhos, tem uma fazenda em Comodoro, que lá quando eu assumi era um ciclo completo, cria, recria, engorda, inclusive fazia meio sangue, Angus. Lá foi desenvolvendo, hoje quem toca é um filho meu, que ele é agrônomo, você conhece o Luciano, né? E lá está virando, infelizmente, tudo agricultura. A agricultura está tomando conta. Está tomando conta, mas temos um confinamento lá. Então tem pastos arrendados, que arrenda os pastos, faz integração, né? No inverno, e temos confinamento. Então, vamos dizer, minha história na pecuária é essa, ou seja, eu comecei, na verdade, em 1980, 81, então são já, faz a conta aí, nós estamos falando de mais quase 45 anos já de história. Anos. Então foi por aí que é a minha história, eu sou o engenheiro que virou pecuarista. Que legal, Geraldo. Eu vejo que muitos dos nossos colegas, assim, quando a gente olha, e é muito legal você contar essa sua história, que você vem de outra área, né, por ser engenheiro. Então, eu vejo muita característica de buscar mais pelo conhecimento, ir mais a fundo, né? Quanto que é legal ver você falar a questão de buscar capacitação, de ter ido para Piracicaba, é o grande centro lá, né, de pecuária no Brasil. Um dos professores que eu baseei muito foi no Corse. Até hoje ele sempre está passando nos eventos aqui. Que eu conheço, ele que começou com esse sistema de rotacionado, entendeu? Aqui na região, ele fez algumas palestras aqui, assim, de data, mas foi na década de 80 que ele começou a vir aqui. E que patrocinado também pelo Ciran, né? E ali que eu comecei a ver que tem uma tecnologia, não seria aquela pecuária tradicional, né? Põe nos pastos, põe lá, não pode nem mexer. Isso era a teoria antiga, né? Você não podia trocar de pasto. Então aquilo eu associei à engenharia, né? Fazer cálculos, etc., de adubação, calcular, tirar amostra. Eu cheguei, no começo, a gente tirava amostra de pasto para medir a quantidade de pasto. Não sei se você já fez isso, mas tinha um quadrado que ela jogava e ficava cortando e depois pesava. Eu lembro, depois veio a régua, foram as duas. Você entendeu? Isso lá para trás. Hoje a gente já no olho, assim, mais ou menos você já sabe, né? Não precisa fazer tanto. Mas eu lembro que o começo foi esse, medir capim, Entrada de régua de entrada de altura. De altura, saída. Era tantos dias. Então, os pequenos. Aí, isso aí necessitava de se dividir mais dos pastos, né? Eu fazia mais ou menos em torno de 10 hectares, então, um pasto de 60 alqueires, dá tantos, 100 e poucos hectares, cheguei a fazer 10 pastos. Agora foi até um investimento grande, porque problema de cerca, a gente usava cerca elétrica, o Oso também usa, né? E o problema que você investia muito era em água, né? Você tinha que pôr mais na região nossa, né? Falta. Então, foi por aí. E essa parte eu gostei muito, porque tinha tecnologia, entendeu? Cara, hoje você está contando. Assim, isso coisa lá de trás. Mas eu, na época, quando comecei a ver e entender a fazenda, eram grandes invernadas. Isso realmente você falou de não mexer no gado, o gado ficava lá alongado, era uma coisa. Mas isso que você está contando, e hoje já tem tecnologia, mas era ultra tecnológico na época isso. Então, se você, na década de 80, está falando de rotacionado, você está falando em usar água encanada, você está falando em intensificar a qualidade de pastagem, olhar, isso é ultra tecnologia. E vendo até a própria história daqui, até hoje tem uma série de pecuaristas que não conseguem fazer isso e estão ficando para trás. Então, vendo que você já estava fazendo isso nos anos 80, era muita tecnologia. Para a época era mesmo. E você enfrentava resistência para entrar com essa tecnologia ou foi algo tranquilo de colocar? Havia certa resistência, sim, entendeu?
porque a tradição é, como eu falei, naquela época, os invernistas que chamavam aqui em Araçatuba, eles iam comprar bois, que a gente falava errado. Né? Uhum. Inclusive eu comecei, naquela época, acompanhando aí a família, eles compravam muito boi no Pantanal, entendeu? E a época que eles compravam era geralmente setembro a novembro. Então, chegava lá, comprava boi, vamos dizer, o boi de 3 anos para baixo era refugo. Eles refugavam esse boi, entendeu? Então, você chegar e falar e ficar mudando o boi de pasto, assustava muito. Assustava. Né? Entendeu? Mas é que começou a ir para esse rumo aí. Você tinha que ter... Porque houve o seguinte, teve a fase áurea do boi. Araçatuba, isso já é história, que você já sabe, começou na década de 50, né? Uhum. Entendeu? Onde veio os pecuaristas, grandes, a maioria veio de Minas, veio de Barretos, e foi vindo. E tudo naquela pecuária tradicional. E uma coisa que eles faziam sem saber é que aqui tinha colonião, que foi a grande, uma grande revolução. Vantagem, vamos dizer, da pecuária daqui da Noroeste foi o colonião. Não tem dúvida nenhuma. Porque na época que tinha colonião, o pessoal veio de Minas, né, que não tinha, né, lá, né? Era o tipo capim, Goiás também era um cerrado, né, pouca eficiência, e aqui descobriu que o colonião dava aqui. E com uma grande vantagem, era a única região aqui, o Mato Grosso do Sul, que começou a entrar na década de 60, e o oeste do Paraná, que tinha boi de entre safra, no Brasil. Olha lá. No Brasil. Olha a referência aí na cena. Era só essas três regiões, que era essa região nossa aqui, tá? O oeste do Paraná, que é Paranavaí, ali que é terra mista, parecida com aqui, que também entrou colonião, e o sul do Mato Grosso do Sul, que entrou colonião. Porque o Cerrado não tinha capim para o Cerrado, né? Não. Então não tinha boi gordo. E então, eles... Aí que foi a época áurea da pecuária que eu peguei o final dele. Pegando já o ciclo da cana, entrando aqui na nossa região. Aí começou a dar problema no colonião. Porque eles não usavam muito. Por exemplo, não tinha adubação na época. Eu não conhecia adubação. Eu fui vendo depois que eu comecei a me inteirar. Você entendeu? Então era um puro manejo no olho. No olho. Entendeu? E o colonião, eles punham boiadas muito pesadas, né? Que, na verdade, ele emagrecia um pouco. Como tinha pouco boi na entre-safra, o boi explodia. Subia, sei lá, 10, 15, 20% em relação à safra. Então, e outra, a troca era muito interessante na época. Você trocava um boi gordo aí, que boi gordo na época era 18, 19 arroba. De arroba já era um absurdo. Comprava 3 a 4 bezerros ou 2 bois zerados do Pantanal, que era aquele boi de 3 anos. Entendeu? Mas aí foi caindo, aí começou a pressão aqui da cana. Aí já entrando nos anos 80, cana-de-açúcar ganhando força aqui e levando o boi para fora. Né, que foi o forte. Aí foi empurrando o boi daqui. Então aí nós passamos a ser canavieiro aqui em São Paulo, e o boi foi para o Mato Grosso do Sul, para o Paraná, continuou lá no Paraná, em Umuarama, e no norte, que era ciclo completo. Geraldo, e como que foi essa transição dos pecuaristas se tornando canavieiros? Então, saindo da pecuária aqui na região e plantando cana. Foi fácil essa transição? Ou foi uma transição mais difícil? E foi que, cara, eu precisava de fazer isso porque o custo de oportunidade foi aumentando. Como foi a transição? Não foi fácil. Principalmente o pessoal, vamos dizer, da idade do seu avô, do meu sogro, mais ou menos na idade, eles não aceitaram muito fácil, entendeu? É que a diferença era tão grande de lucratividade que no fim, vamos dizer, foi goela abaixo. Tá? Teve que aceitar fácil, não foi, porque era muito diferente, né? Você muito sair de uma área de pecuária, por mais assim,
com certeza você, né, como vindo da engenharia, não te devia estar satisfazendo só ver, você queria medir. Exatamente. Engenheiro gosta de medir, Exatamente. então imagino que não deve ser diferente. Mas uma mudança drástica, né, de uma pecuária extensiva, claro, você correndo à parte com toda a tecnologia, mas se você olhar para o macro, a maioria dos pecuaristas extensivos saindo para cana, eu imagino que não deve ter sido fácil. Não foi. Entendeu? Movimento, Agora, tudo houve também mudou. um deslocamento, né? O pessoal foi indo lá para o norte do Mato Grosso, alguns foram para Goiás, e muitos aqui estão na Rondônia, como você sabe. Uhum. Saíram tudo daqui de baixo, entendeu? Então houve uma expansão muito grande da pecuária. E hoje foi brecado, porque hoje está com dificuldade de problema ambiental, né? Começou aquela cobrança, já diminuiu o ímpeto. Foi muita gente para Barra do Garça, na época, aqui em Araçatuba, né? Muitos pecuaristas foram para lá também. Então, realmente esparramou isso aí. Verdade. Foi uma expansão muito grande do pessoal daqui. E como que era, Geraldo? Um puxava e os outros iam atrás? Normalmente, ou era uma coisa, cara, lá é bom, vamos para lá? Não. Geralmente você baseava em alguém que estava lá, que já tinha alguma experiência, estou dizendo no caso da minha família. Entendeu? Não, lá é bom mesmo. Eles não foram assim de entrar num lugar desconhecido, nenhum entrou. Tá? Sempre tinha alguém que já entrou, falou. Eles conheciam muito de vamos dizer, qualidade de solo. Empiricamente, tá? Empiricamente. De sentimento. Sentia lá. Via a mata, o tamanho da mata e tal. Entendeu? Tanto é que naquela época, o grosso da turma de pecuarista mesmo, demoraram para ir para o Cerrado. Foram para o Cerrado quando realmente apareceu a braquiária, que foi a salvação. Sim, porque não todo mundo tinha fala braquiária. isso nos episódios, cara. A braquiária foi uma revolução era tecnológica campo, era gigantesca. pasto nativo, fraco, entendeu? Foi a revolução da pecuária. Foi aí que começou a entrar aqui Três Lagoas, aí vai para Ribas, foi para todo lado, né? E aí ela realmente entrou. Mas a primeira leva era só de mato. Terra de cultura que falava, né? Teve um pessoal grande de Araçatuba, foi para a região de Dourados, né? Que hoje virou tudo lá agricultura, mas entrou muito gado lá, e Vinhema, são terras boas, né? E foi indo aí, foi subindo, depois muito pessoal daqui foi para Rondonópolis. Tá. Hoje tem vários pecuaristas de Araçatuba, muitos já foram para a agricultura. Já mudou, a agricultura veio e vai foi engolindo. indo aí, a história é essa aí. Que legal, história viva da nossa atividade. Exato. E curioso, né? Quando a gente vai viajar, vai andar, você vai passando, por exemplo, em algumas regiões, para Rondonópolis, ou próximo de Barra do Garça, você vai andando, o cara vai falando, ó, essa fazenda aqui é de tal cara que é de Araçatuba, essa aqui é de tal cara de Araçatuba, essa é de tal que é lá de Araçatuba. Então, é um movimento ajustado, né? Então, os produtores sempre vão para próximos, né? Ele pegou Paraná, Mato Grosso do Sul, toda a região hoje tem pecuária de Araçatuba. Penso que você deve conhecer também, tem em todo lugar. Entraram no Mato Grosso, também, muitos na faixa oeste, aquele Mirassol, Pontes Lacerda, vai subindo. Outros entraram na Barra do Garça, que foram até o Xingu, não é isso? Sim. E depois na Rondônia. E alguns depois foram até para o Pará. Entendeu? Depois para fora, para o Paraguai, para outros lugares. Para a Bolívia também, toda uma turma espalhou. Paraguai foi muita gente. Tá? Alguns foram para a Bolívia. Então, realmente, foi uma expansão grande da pecuária. Agora, para falar vamos dizer, da Praça do Boi, eu não tenho muito, porque eu peguei realmente no final. Entendeu? Eu ia lá e tal, mas aí começou a tal da tecnologia, né? Internet, o site, então deu uma diminuída. Mas isso é história que você deve ter contado. Realmente, ali os frigoríficos iam mandar olheiro lá para ver a tendência do boi. Não era assim? Entendeu? Então ali era o termômetro mesmo. E hoje ainda é, tá? Muita gente liga através das entidades, do Ciran, da Abrapec, outros aí, né? Ainda é uma certa referência.
Verdade. Araçatuba, Barretos continuam ainda. Barretos A ainda, gente ainda tem, a gente carrega a força da capital do boi gordo. Ah, não, e tem uns que eu não falei, que foram para a região de Prudente também. Tem turma pra lá Tem também. turma de Prudente também. E ali vai, né? Curioso. E aí a turma de Barretos já foi pra outro Para lugar, outro né? lugar. Curioso, Não vieram pra Araçatuba cá. foi pra um canto, a turma de Barretos foi Outros pra foram pra outra, né? outro. A turma de Barretos não vai ficar brava com a gente, mas são duas praças muito históricas do boi. Exatamente. E você, Geraldinho, você falou agora da Abrapec, né? Eu conheço a Abrapec, nós conhecemos como produtores, mas assim, ela surge, como ela surge e ela vem de uma ideia muito inovadora, né? De você criar uma associação dos pecuaristas para que a gente possa ter acesso à informação. Ela não era tão fácil quanto é hoje. Não é. Dos compradores, como que foi essa história? Hoje você está lá até hoje. E como que está essa atuação hoje? Sentiu-se na época, né? Já começou os manião de frigoríficos maiores. Tá? Uhum. A gente sentiu falta justamente de um setor que tivesse mais gente junta para trabalhar junto. Uhum. E o grande idealizador, desculpa aí, foi o Paulo Andrade. Ele que foi o que puxou. Para mim foi um cara fora do tempo dele. Pela idade dele, ele que puxou muita gente. Entendeu? Ele já era um cara tradicional que abraçou essa causa. E não era fácil. O pecuarista ele é muito individualista, vamos dizer. Ele não é como, vamos dizer, o agricultor. Então é que é difícil reunir. Até hoje né? Você foi presidente do Ciran, você sabe disso. A turma é mais difícil de estar. Puxa para um lado. E ele conseguiu reunir assim um pessoal de mais idade. Uhum. Na época, né? Isso foi em 2004, já são 22 anos, né? Ele reuniu uma turma boa e chamou os mais jovens. Entendeu? Para compor. Para compor. Então ele foi fundado, a primeira reunião foi até no Ciran. Eu lembro dessa reunião, juntou um monte de gente lá para discutir isso, por causa de preço, brigar com os frigoríficos, vamos dizer. Buscar um preço melhor, né? Uma condição mais favorável. E resolveram fundar a associação. Ela foi fundada, acho que em outubro de 2004, fez estatutos e tal, e começaram a reunir. O pico, vamos dizer, quando teve mais associados, foi em torno de 100 a 120. Aí em 2005, logo no começo, como ela deu assim uma dimensão boa, os frigoríficos perceberam que teria um grupo grande de pecuaristas reunido. Nós fizemos uma parceria com o Bertin, que foi importante. Isso foi em 2005, que lá começou, eles pagavam sobre preço baseado em gordura. Acho que foi um dos primeiros frigoríficos que fez isso, entendeu? E como é que na época você capava boi, né? E tinha o hormônio. Então tinha umas boiadas com muita gordura. E eles queriam gordura na época. Eu lembro que tinha até briga entre os associados, quem mandava a boiada com mais gordura. Mais gordura, pesada, entendeu? Foi uma época boa, eles pagavam um preço que acima do mercado, na época. Em 2007, começou a se adotar, você vê lá atrás, o índice de CPEA, entendeu? Acho que foi um dos primeiros grupos que começou a usar isso. Eles pagavam CPEA mais 3%, baseado na espessura da gordura. Sempre abatendo os animais do peso vivo. 3%, hoje tem, o JBS já faz isso, alguns outros já fazem. Mas 3% já dá um valor que... eu sei que na época chegava a 10 até 15 reais por arroba acima do preço base. É uma baita condição. Era uma baita baita condição. Aí ele estendeu não só para a unidade dele aqui de Lins, como a unidade deles lá em Naviraí. Como lá na região tinha e tem muitos pecuaristas de Araçatuba lá, tá? Então a gente tinha até um dia de abate só da Abrapec. Fechava a planta ali só para os associados. Praticamente lotava um dia aí. Uma escala, porque se não me engano era 2 vezes por semana,
juntavam os lotes bons, principalmente os bois de entre safra, que mais que eles queriam, que faltava boi. O Brasil, ele na década de 70, ele importava carne. Nós éramos importadores de carne bovina, olha só. Carne. Por isso que o boi dava muito dinheiro, porque tinha pouco boi aqui. A verdade é tinha o consumo de carne mesmo. Tinha o consumo. O brasileiro gosta de carne. Felizmente para nós, o brasileiro gosta de carne. Não é isso? Então o Abrapeco surgiu e... Só que depois, vamos dizer, começou muito essa formação digital, né? E aí muitos saíram e tal, mas mantém uma turminha lá ainda. Não, eu lembro, por volta aí, né, o edifício Ciran, a Abrapec tá lá, e a gente sempre lembra da época que meu avô também passava lá, o caderno do Toninho praticamente ia todo dia. Tomar um cafezinho lá, tava só... Ele descia lá e batia. Mas o caderno do Toninho tinha os preços do boi, que eram os preços campeão da... Essa ideia foi uma ideia muito inovadora, foi muito forte, porque pra época era muito arrojado, não existia, era difícil, eu lembro nessa época, tava meu avô, enfim, era muito difícil a gente ter acesso ao preço. Então você imagina que se hoje o frigorífico já dá umas pancadas no turma do boi hoje, na época sem essa informação era muito mais difícil. Uma coisa que eu aprendi, né, durante os anos, que eu evito ligar para frigorífico. Tá? Hoje eu não ligo mais, faz tempo que eu não ligo. Porque quando surgiu a Abrapec, a gente sempre tinha, antes do Toninho, eu não lembro mais de nome, mas tinha gente especializada que saiu de comprar boi avulso, passou a trabalhar lá dentro. Uhum. Então, o que o associado falava? Ele, tem tantos boi. Ele consultava e negociava ainda, na época. Entendeu? Então deixou de ser aquela história que você liga no frigorífico, ele sempre fala que o boi vai baixar. Sim, e a escala vai Toda alugar. vez assim, e a escala está andando. Até eu falo para alguns associados até hoje, que ligam direto. Fala, pô, vocês pagam aqui, usa o Toninho, pô. Ele está aqui para isso. Se você quer fazer o negócio, deixa ele pelo menos consultar. Entendeu? Depois você fecha o negócio. Uhum. Então esse esquema ainda, vários permaneceram por causa disso. Entendeu? E você tem informação de terceiro, não do comprador. E hoje o comprador de frigorífico também ele está muito engessado. Vários têm, vamos dizer, capacidade de negociar. Sim. Já vem lá de cima, né? O preço. O preço e o prazo. O preço e o prazo. Então ficou mais, vamos dizer, difícil de negociar direto. Tá? Mas aí está funcionando até hoje. Né? Está lá aberta. Está indo lá, tá? Eu fui hoje lá. Eu sei quem ofereceu, como é que está a escala. Porque ele liga, o Toninho tem uma vantagem que ele liga, ele fala bem, gosta de... Ele liga para vários. Só que eu falei, Toninho, isso só para ver, vamos ver em outros lugares também. Principalmente em quem vendeu. Sim. Você entendeu? Quem vendeu. Porque, o preço está tal, mas quem vendeu? Muitas vezes tem muita especulação, e especulação exagerada atrapalha também, concorda? Concordo. Você está vendendo, hoje, sei lá, São Paulo está ruim, né? A gente imaginava que fosse estar melhor essa época. Hoje eu vi negócio lá, que postaram, não, da Abrapeca, 345, 350. Hoje o MT tem negócio até 360, 370. Na Rondônia tem, entendeu? Então aquilo ali é uma maneira de você ter o preço sem ficar direto ligado ao frigorífico. Então você tem uma visão mais geral que muitas vezes te ajuda, principalmente escala. Né? Sim. Uma coisa que eu respeito muito e aprendi é tal da escala. Escala andou demais. Já sabe que vai passar um período de baixa. Ou pelo menos estabilidade. Então a história dela é essa. Entendeu? Ideia inovadora que a Abrapec trouxe, realmente não era. E na época vocês tentaram ampliar as frentes assim demais, por exemplo, compras coletivas, ou ficamos só no preço do boi? Para o associado da Abrapec teve mais movimentação, não, ou ela foi só nessa parte de compra e venda? Teve uma época que se tentou isso. Tá? Inclusive um grupo de associados, isso na época do Paulo Andrade, resolveram fundar, chama Coapec, eu não lembro direito,
não era da Abrapec, mas eram sócios da Abrapec que fundaram tipo uma cooperativinha para vender mais fêmeas, Uhum. pagando taxa de matança. Funcionou uns tempos isso aí, tá? Funcionou até bem, se não me engano, era um frigorífico de Jales. Eles pagavam tal, compravam e distribuía aqui em supermercado de Araçatuba, mas não era da Abrapec. Agora, a tal de compra coletiva nós tentamos, tá? Mas não virou muito não, viu? Porque os pedidos eram muito diferentes, um pedia numa época, outro, Regiões mas mais agora eu não diferentes. preciso. Aí, essa parte aí, nós tentamos, mas não deu certo, não. Ficou a referência do boi, como Do até boi, né? hoje. Até hoje. E, E Geraldo, boi magro também, a gente usa porque a gente compra também, muitas vezes tem troca de informação. Quanto está o bezerro numa região, está na outra, entendeu? Isso ainda ocorre, esse tipo de informação também entre a gente. entre os associados. Associados. É a informação, né? Que depois eu vejo que ela vai evoluindo e eu vejo também na tua história hoje, né? Então, como engenheiro, produtor rural, na pecuária, nessa expansão de áreas ali pelo Brasil, sempre buscando tecnologia, passando pela Abrapec, onde você está até hoje, mas vejo hoje também que você tem uma atuação no GPB, que aí já vem numa roupagem mais moderna, Exato. mais digital, com as coisas muito mais dinâmicas. Como foi essa tua entrada lá O GPB, no GPB? ele começou em 2013, se não me engano. Tá? Quer dizer, já tem 13 anos, né? Entendeu? Foi numa roupagem diferente realmente. Porque o Furlan, que é o idealizador lá da turma de Bauru, né? Tanto é que o B era Bauru, né? Uhum. Grupo Pecuário de Bauru. Virou Brasil. E eles tiveram muito problema lá local, tá? De venda de boi, etc. Então eles criaram lá, começou em Bauru. E aí estava também começando os confinamentos, né? Então eles começaram mais forte entre os confinadores. Tá. Tanto é que tem um grupo lá, GPB, só de confinamento. Entendeu? E também uma parte política, que eu acho importante. Porque eu também participei na parte política da formação da UDR. Tá. Que legal. Que você, acho que você não tinha nascido, não... mas nós ficamos numa região aqui muito perigosa de reforma agrária. Seu avô deve ter te contado isso. Eu lembro, Inclusive sim. essa fazenda nossa aqui de Guararapes, ela foi vistoriada pelo INCRA, para desapropriação. E várias fazendas aqui foram vistoriadas. Aqui teve região de Prudente, região lá de Pereira Barreto, que foi quando assumiu o Sarney. E nomeou, criou o Instituto de Reforma Agrária, o Ministério de Reforma Agrária, e só pôs gente de esquerda ali. Então nós tivemos, quando surgiu o Caiato, caiu do céu, entendeu? Ele aglutinou e foi um movimento muito grande de pecuaristas, mas muito grande na época. Nós tínhamos um escritório aqui, até no edifício. No próprio edifício. Entendeu? Era regional, teve várias regionais, e conseguimos muita coisa na Constituinte, de 1988. Esse negócio de não desapropriar a terra produtiva foi uma briga muito grande, porque eles não queriam. Eles queriam que qualquer propriedade poderia ser desapropriada. Então, Caramba. essa participação, nós sentimos na época que o setor tinha muito pouca força política. Praticamente não tinha nem um senador, nem um deputado, nada ligado ao setor agropecuário. Aí vamos falar agropecuário. Sim. Você entendeu? E ali nós vimos que tem que ter essa força. E, na época, foi uma semente que depois cresceu, que hoje você vê que a bancada tal ruralista Exato. é poderosa, mas isso aí demorou muito tempo, viu? Pô, Demorou uns 20 anos para fortalecer. Para fortalecer. Até o pessoal acordar que no Brasil só anda o setor se ele tiver força política. Exato. Entendeu? Então eu vi o GPB crescer também visando força política. E realmente hoje você vê a atuação aí dentro do Estado. Fundamental. Cresceu, né?
criou os grupos, né? São vários grupos hoje de troca de informação, aí de pecuária, arroba de boi, de tudo. E o mais forte é realmente pecuária, tá? Uhum. Parte agrícola, muito pouco. Então aí eu vi que era, vamos dizer, um grupo que, como eu era meio ligado a essa parte política setorial, tá? Eu não gosto muito da parte política mesmo. Aí eu me engajei nisso aí, tá? E o Furlan me convidou, isso já há uns 6, 7 anos, a participar do tipo conselho lá. Eu estou engajado até hoje lá. Eu queria sair e falou, não, você não sai não, fica aí. Dá os conselhos, entendeu? A gente tem uma reunião quinzenal, assim, numa turma menor, para ver os rumos e tal. Mas a grande força mesmo são os vários grupos. Acho que tem mais de 5 mil ou 10 mil que participam dos grupos. Não pagantes, tá? Uhum. Associado é a mesma coisa do Ciran, pouca gente. Sim. Sim, que paga mesmo. Tá? Tem um movimento grande, mas os sócios de fato sempre são menores. Mas que legal, cara. E teve também um fator importante, isso há uns 5, 6 anos atrás, que a gente está vendo que aí já tinha os conglomerados, né? JBS, Minerva, Marfrig, fazer alguma coisa também o pecuarista passar informação digitalizada. Tá? Então se criou o tipo indexador de pecuária. Isso surgiu até em Excel. Então eles passavam para todo mundo dos associados, fez um negócio, você postava lá. O preço, tal, frigorífico, sigiloso. Tá? Isso foi o pé para a Datagro assumir. Que ela enxergou isso. Sim. Na verdade, nós começamos com uma parceria com a Datagro. Quer dizer, como é que chama lá o presidente? O Plínio Nastari. Ele enxergou que ele não tinha essa parte de pecuária. Ele tinha soja, cana, eles são muito fortes. Sim, precisava de fechar o ciclo com o boi. Mas surgiu desse indexador que nós criamos lá. E aí foi para a Datagro, para informar, tal. Eles fizeram os frigoríficos. Hoje mudou totalmente. A ideia inicial nossa era só informação de pecuarista. Uhum. Não tinha indústria informando. Entendeu? E funcionou bem. Tanto é que depois eles viram o negócio que estava muito bom, foram lá. Nós ficamos sócios, mas como começou a ficar muito grande, nós não tínhamos financeiramente como bancar a coisa, entendeu? Então aí eles assumiram. Assumiram, entraram. E já vinha numa época que o CPEA já vinha se desatualizando, né, como produtor, já entendendo que aquele preço não refletia, mas era a base dos negócios. Foi uma baita de uma conquista quando e eu também entrou o indicador da Datagro. Por uns tempos, na Câmara Setorial do Boi, na Bolsa, não era B3 ainda. Então eu participei lá uns 5, 6 anos, como representante de pecuarista. Tinha outros pecuaristas. E tinha os representantes dos frigoríficos também. Sim. Nessa bolsa, entendeu? E tinha o CPEA, que ele que coordenava tal, junto com a bolsa. Eu fiquei lá uns 5, 6 anos. E a briga era direto lá. Porque o frigorífico, o problema nosso, que até hoje, é informação. Existe um problema sério. O pecuarista tem dificuldade de informar os negócios dele. Tanto é que a Abrapec ainda sobrevive porque a gente tem um contato de pecuarista. Direto, linha direta dele. Não é fácil, entendeu? Então aí que começou a coisa do índice e tal, de conversar, trocar ideia. Na Câmara lá, a gente já via que tinha problema, porque os frigoríficos não informavam os melhores preços, entendeu? E o pecuarista que poucos informavam, e quem coordenava era o Sérgio Desenho. Uhum. Ele que era o coordenador, e ele toda vez tinha briga. Ele falou, vocês têm que informar para os frigoríficos. Não, mas nós informamos. Falou, não informa, ficar aquele bate-boca. Tá. Tanto é que acabou a Câmara do Boi lá. Tá. A B3, quando assumiu, terminou, não tem mais. Mas eu acho importante a atuação como produtor, mas essa atuação também política, né? Quando a gente fala na política, já não necessariamente é política de voto,
mas nas entidades, né? E Quanto mais produtores a gente tiver, com mais força, com certeza você vai ter uma região mais forte e mais representada. O GPB fez, não é parceria, mas a gente está em muito contato com a sociedade rural brasileira. Entendeu? Então, o GPB está tendo já uma visão nacional. Todo mundo está conhecendo já. Não, ele está cada vez mais forte, mais conhecido, andando mais, né, trazendo mais produtores para perto, por exemplo, participando dos eventos. Vai nas feiras, entendeu? Tem que ir, né, Geraldo? Essas feiras, eventos tem que ir. Agora, lá no AgriShow, teve um dia lá, nós patrocinamos um churrasco. Para os outros produtores, pecuaristas. Você ficou sabendo disso. Sim. Isso já tem uns 3 anos. Então a gente está com muito contato com a Secretaria da Agricultura, um contato muito próximo do GPB, tá? Então isso aí, vamos dizer, é a parte política, vamos dizer, que ela entra, né, e dá os palpites, né? E eu acho tão legal a gente ter dentro da AgriShow, né, a AgriShow é uma feira de máquinas, tratores e implementos, mas você ter institucionalizado um dia da pecuária mostra a força do boi dentro de uma feira de relevância nacional. Mais agricultura. Então, acompanho de perto esse trabalho e acho muito legal. E acho legal, Geraldo, participar dos eventos, participar das entidades, acho que levar essa missão, tipo, levar o nome de Araçatuba, cara, eu acho isso louvável, esse trabalho. E dá trabalho, literalmente, né? Dá trabalho de você dá trabalho, acompanhar. Porque isso tudo aí a gente não recebe nada, né? Por exemplo, a Abrapec, algumas viagens que eu faço do bolso. Eu custeio, entendeu? E os outros também que eventualmente vão, também ninguém cobra a entidade, né? Então eu acho legal manter esse espírito de união aí, que foi difícil construir, viu? É gostoso. E é foi fácil ver. E hoje você vê a dimensão. Hoje, se for ver mesmo, o Brasil hoje, se não fosse a agropecuária, nós estaríamos atrás, né? O grande setor aí que segura o nosso Brasil é o agronegócio. O PIB, vamos dizer, do Brasil, acho que 25% é agropecuária, né? Exato. Mas eu acredito nessa sua opinião, eu acredito também. Acho que politicamente o agronegócio ele precisa estar sempre mais representado. Houve uma grande evolução, mas ainda acredito que a gente pode mais. Pode aumentar para mais. Mudar a visão do setor, principalmente nas grandes cidades, para a gente fortalecer o quanto nós, produtores, né, o quanto que a gente preserva, o quanto nós somos sustentável, quanto que a gente consegue alimentar o nosso país e ainda assim conseguir exportar alimento para o mundo inteiro, sendo o grande celeiro. Então acho que quanto mais a gente estiver representado em entidades, nas câmaras setoriais, dentro dos sindicatos rurais, enfim, todas as entidades, até deputados, Senado, acho que o agro só tem a agradecer. Inclusive eu acho, vamos dizer, para todo o setor, nós precisamos trabalhar muito para eleger deputados estaduais, federais, Senado, ligado ao setor. Exato. Porque tem muita gente contra a gente, somente ambiental, essa parte é complicadíssima. Eles põem tudo para dificultar, inclusive as pressões internacionais também na parte ambiental. Você vê, a União Europeia agora disse que não ia comprar mais carne. Não é que não vai comprar. Até setembro nós temos que apresentar protocolo, senão eles vão comprar mais carne do Brasil. Mas a União Europeia compra muito pouco. Mas não, é o selo da União Europeia. Ele vale mais do que a compra pouca que Você ele faz. Entendeu? Porque tem muito país que não está na União Europeia, que ele vê que as propriedades certificadas, minhas propriedades são certificadas. Eles abrem o mercado, entendeu? Então, muitas vezes o pecuário tem uma noção errada. Fala, não, mas a União Europeia compra muito pouco. Realmente compra. Comprou muito mais no passado. Sim. Mas é o tal do selo de garantia. Então, eles fazem muita pressão em cima da gente. Precisa de mais produtores atuando nessas entidades classistas e nos ministérios, porque é o cara que entende da terra, é o cara que entende do boi, é o cara que entende. Então não tem nada pior do que você colocar pessoas incapacitadas para participar de reuniões que vão mudar o nosso setor. Exato. Então vejo que é algo muito importante para os produtores estarem atentos, principalmente a agenda ambiental é extremamente complexa hoje. E a gente cada vez mais precisando disso. Acho que grandes frentes hoje, a FPA faz um baita trabalho, principalmente nesses últimos 4 anos. Eu gosto muito do Pedro Lupion. A FPA fez um rapaz novo. O pai dele foi meu colega, vamos dizer, de fundação da ODR.
E a UDR foi também, assim, muito icônica. Essa época aqui, que foi ali por volta do início, como que foi o movimento de fundação? Naquela época, assim, vocês não tinham tanto acesso de... 87 ela foi fundada. Como que era a informação? Como que fazia as reuniões? Como que essa turma se encontrava para bater em cima das pautas? Olha, Fax. Era fax. Fax. Telefone. Fax e telefone. Não tinha internet. Uhum. Mas se formou muitos núcleos em vários pontos do Brasil importantes. O pessoal mais atuante era do Rio Grande do Sul. Uhum. Gauchada. Gauchada é brabo. Gauchada é braba. E o espírito dele, eles iam na reunião, foi puxando. Os goianos também, muito forte em Goiás, na época, estou dizendo. Aí puxou São Paulo, Uhum. região de pecuária, né? Barretos, Araçatuba, Prudente, tinham setores fortes. Aí tinham setores fortes no Paraná também. Foram agregando aí Foram novos agregando. estados, novos produtores e foram a pro força. Brasil inteiro. E tinha dinheiro, que é que falta hoje no nosso setor. Dinheiro para fazer propaganda. Entendeu? Aqueles leilões, você ia no leilão lá, você via como é que o pessoal dava. Olha, pecuarista dá coisa de graça, não é fácil. Difícil. Não, arrecadava, vamos dizer, milhões, vamos dizer. Então a gente tinha muito dinheiro para promover no Brasil inteiro, entendeu? E aí só ganhando mais força, mais relevância e mais representatividade. Claro. Só que depois que acabou a Constituinte, que era o objetivo principal, o pessoal amenizou a coisa e foi acabando, né? Acabando, diminuiu, né? Vai enfraquecendo, vai perdendo força. Mas ela foi aí que nós vimos na época da quanto importante você ter representante dentro das político. Entidades. E surgiram vários deputados, inclusive senadores, que foram na UDR. Inclusive o Caiado. Olha que bom. Governador. Sim. Minas Gerais teve muitos deputados federais ligados ao UDR da época. São Paulo também. Tudo começou naquela época. Porque a gente tinha zero praticamente. A gente não tinha força nenhuma. E ali começou a articulação para fortalecer. E hoje nós já temos uma representação grande que eu acho que precisa aumentar mais ainda. Sem dúvida. E olhando para frente, assim, para o agronegócio nosso dos próximos 10 anos, assim, qual que é a tua visão para olhar para o setor, para olhar assim a nível de Brasil? Qual que é a tua visão assim para esses próximos 10 anos? Eu acho que o nosso setor não tem erro. Por quê? O mundo, cada vez mais, está aumentando o consumo de alimentos. É uma tendência. O país fica mais rico, a primeira coisa que a população investe é em comida. E uma das coisas mais nobres é a carne. Estou falando agora da carne. Então eu tive num congresso não, um evento lá em Cuiabá, acho que 4 semanas, tá? Teve vários palestrantes, alguns mostrando a curva do consumo de proteína animal e de carne bovina. Está aumentando no mundo inteiro. Entendeu? E vamos falar só da carne, vamos esquecer a agricultura. Você vê que os Estados Unidos estão numa crise muito grande de diminuição de rebanho. Tanto é que a carne lá está no valor, explodiu a carne lá. Hoje, se não me engano, a arroba lá está equivalente a R$150. Os nossos concorrentes seriam a Austrália, que eles estão numa seca grande também, não tem grande produção. Paraguai é um concorrente bom, mas é pequeno. E a Argentina, não tem mais ninguém. No mundo inteiro. Então, é aqui. Você entendeu? Agora, nós temos que melhorar a qualidade dos nossos animais. Para a gente entrar no mercado prêmio, vamos dizer. Tipo que é a Austrália. Eles vendem, vamos dizer, em dólar muito mais caro que a gente. E os mercados que pagam mais, tipo Japão, Coreia do Sul, etc., nós não entramos ainda. Mas tem a perspectiva da gente entrar. Agora nós temos que produzir uma carne melhor para nicho, não estou dizendo tudo. Tá? Inclusive nessa palestra, um dos palestrantes que eu fui lá em Cuiabá foi um chinês. Entendeu? Ligado aqui e tal, que tem comércio aqui.
ele falou exatamente isso, que o Brasil, se quiser pegar, vamos dizer, um valor maior na carne nossa, tem que melhorar o gado prêmio. Agora, é difícil isso a nível Brasil, mas tem uma chance grande, entendeu? De cada vez melhorar mais o rebanho e entrar nesse mercado prêmio. Em Acessar quantidade, novos mercados. nós temos aqui, mas é muito pouco. Uhum. Não dá para exportar. Até porque o perfil do brasileiro prefere mais aquela carne do dia a dia. É. Então, Não, não e o nós- perfil dos animais e nós dessa não- carne prime. Nós não temos quantidade de carne prêmio. Nós temos um mercado, tanto Uhum. é que os frigoríficos dão muito prêmios, etc. Fora o valor base, uma carne melhor, meio sangue Angus, etc. E tal, Nelore melhor e tal. Mas a quantidade é pequena para exportação. A gente consome quase tudo aqui. Então, a nossa carne é commodities. Entendeu? O campo é grande. Né? E é grande. Pecuária. E ele é apaixonante. Dá para ficar uns tempos mais. Dá. Que bom. Bom ver que você é um cara que você é otimista, que você está olhando para assim, nós estamos, claro, um ano intenso de dificuldades, mas é legal ver da tua visão, né, de uma visão muito progressista, de esse é o caminho a se seguir, de tecnologia, de investimento. Agora, outra coisa, Thomas, é o seguinte. A pecuária, eu lembro quando começou a concorrência da agricultura, a pecuária, vamos dizer, tinha um rendimento aproximado de 70% do que dava a agricultura por hectare. Uhum. Então, vamos dizer, como o risco é muito menor, tal, 70% está muito bom. Só que, de repente, ficou 30% só. Ficou muito para trás. Entendeu? Vamos dizer, o agricultor, o bom agricultor estava tirando 3, 4 mil reais por hectare de lucro, vamos dizer, no ano. Na rentabilidade ali da safra e o... Tá, mas vamos dizer, o médio era mais de 2 mil. Uhum. A pecuária é 300, 400, 500, com dificuldade. Defasou demais. Defasou demais. Você entendeu? Foi aí que obrigou a intensificação. Tá? Sim. Porque antes o cara punha o quê? 1,5 boi por hectare. Vamos dizer, 2 boi, olha lá, 2 boi era difícil. Entendeu? Então a rentabilidade ficou muito baixa. Foi aí que começou a migração muito forte de arrendamento para a agricultura. E a pecuária foi encolhendo. Só que aí ela foi intensificando também. Esse Hoje, se movimento é você legal. não intensificar, não vira O mais próprio nada. mercado te tira. Te tira o mercado. Mas eu acho legal essa visão de intensificação dentro da pecuária. Ela foi obrigada praticamente. Por exemplo, esse negócio de dar grão para boi surgiu só na década de 90 para cá. Ninguém dava grão. Entendeu? Aí começou os primeiros passos nisso aí. Eu também comecei isso faz mais de 20 anos lá no Sul. Influência, aí não é mais do Corsa. Tá? Uhum. São Já outros, outra visão. tinha outra visão de fazer o tal do semi-confinamento. E começou a ração aí. Depois veio a intensificação do semi-confinamento. E aí partiu de vez para o confinamento, Intensificando. Agregando valor ganhando valor. e Só fazendo com que ela possa se Só- manter em pé. Só que a margem foi diminuindo. Concorda? Sim. O seu lucro hoje é muito menor que na época do seu avô. Sim. Eu vejo Na que pecuária, tô dizendo. a dificuldade estrutural era muito grande. É. Mas quando você chegava no final, a rentabilidade da atividade é muito maior. É. Hoje é um oposto, né? A gente É o tem muita oposto. facilidade estrutural de acesso à informação, das tecnologias, mas o resultado ele é muito mais É exprimido, achatado. então te obriga É a ir para uma Você tem intensificação que muito grande. intensificar, entendeu? Eu acho que é o Aí caminho. você tem que usar grão. Entendeu? Hoje quem não usa grão é difícil. Você ter um boi aí. Outra coisa que mudou foi a época que proibiram o anabolizante. Sim. Tinha que, Essa época foi icônica também. porque o boi se castrado, se não der anabolizante, é complicado. Demora muito tempo. É um boi de 3, 4 anos. Não é isso? Sim. Tá? Então parou de castrar. Aí quase foi obrigado a dar ração, para dar acabamento. Para fazer aquela Começou premiação que o Bertinho queria pagar. Você entendeu? Então eu mesmo comecei com semi-confinamento, quando parou de castrar, falei, bom, então é o seguinte, ou eu dou comida ou vou ter que castrar.
Uhum. Porque os frigoríficos na época, não tinha esse boi China na época, tá? Os frigoríficos exigiam cobertura. E boi inteiro, sem castrar, não tem cobertura. Não vai bater. Zero. Então começaram a classificar. Entendeu? Uhum. Aí o povo começou devagarzinho a entrar no semi-confinamento, dando grão para dar acabamento. E aí partiu para o confinamento que dá acabamento. Mas você vê, não existe nenhum confinamento que pega boi castrado. Não, hoje Não existe. diminuiu Não existe. 90 e poucos por cento o movimento. Existe. Ficou mais Então mais vamos dizer, o restrito. grão hoje é obrigatório. O grão vem para somar com o boi e o grão vem para estar junto do boi. Acho que Inclusive, eles em são alguns complementares. lugares, o boi até salva o grão, Salva. somente lá no norte. E vem muito agricultor que está se tornando um bom pecuarista. Exatamente. Porque vem com grão, vem com tecnologia, exatamente. vem com uma visão mais aberta. Então, acredito que aí seja o grande caminho, né, Geraldo? E aí, queria, cara, suas considerações finais, né, agradecendo a sua presença, de você abrir essa história pra gente. De tecnologia, de informação, de buscar conhecimento, de estar nas entidades, participar dos relacionamentos, politicamente se posicionar, acho que isso também é importante. Considerações finais aqui suas para os nossos amigos produtores. Esse é o caminho, continua correndo atrás, tecnologia, informação, conteúdo, que vai para cima, que vai dar certo. Eu acho que é isso aí. O pecuarista ele precisa participar mais da política setorial, primeiro. Tá? Porque a política setorial é importante, porque sempre tem alguém pondo alguma peninha, cobrando muito imposto, etc. Você tem que ter representação. Então a política setorial é grande. E a pecuária, vamos tocar em frente. Vamos acreditar que a proteína animal cada vez está sendo mais usada. Uhum. Inclusive você vê que é o tal do triângulo lá que mostraram, que eu nem conhecia, da alimentação, que a carne estava lá embaixo, a carne em geral, a proteína animal, ela virou. Hoje ela é mais importante. Sim. Você viu essa Foi uma curva, inversão maravilhosa. Isso em inversão. 2026 deu essa surpresa para nós, somos produtor entendeu? e pecuarista. A gente saiu lá de baixo e virou para a ponta de cima da pirâmide. Entendeu? Aumenta então, a demanda. Vamos dizer, a demanda mundial de carne vai aumentar. E eu acredito que o boi está num ciclo de alta. Eu acho que esse preço aí, nós vamos conseguir coisas melhores. Não sei se esse ano, mas o ano que vem, com certeza. Entendeu? Pelo menos mais 2 anos, nós vamos estar num ciclo bom. E como está aumentando o consumo, porque o grande problema é a tal da oferta e demanda. Né? O Brasil pode crescer muito ainda na pecuária, mas tem que ter demanda. Se não tiver demanda, achata o preço. Mas como a demanda mundial, eu acredito que está aumentando, nós podemos acreditar que nós vamos ter coisa boa aí pela frente. Boa notícia aí aos pecuaristas, né? Que a gente está num momento intenso, mas de fato a pecuária pode ser um caminho rentável a nós produtores, dentro de uma diversificação, consegue passar esse momento e foi muito bom. Essa virada de pirâmide da carne bovina hoje sendo grande estratégico, né? A nível global isso ajuda muito o nosso setor. Então foi muito legal conversar com você de assuntos que fazem parte da nossa história, da nossa vida, do nosso dia a dia. Então para você que está nos escutando, que nos vê através das nossas redes sociais, quanto foi importante aqui o nosso bate-papo, cheio de insights, de informações, que vão te ajudar, produtor, a virar decisão estratégica dentro da tua propriedade. Então, conte com o Prosa da Alta nesse seu caminho. E aqui nós vamos chegando aos finamentos do nosso episódio. Primeira temporada recheada aí de coisa boa. Um grande abraço a todos que estão nos escutando e até a próxima.